Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem, graça, como eu mencionei, é uma palavra central na mensagem de toda a Bíblia. Eu repito, que ela pode ser considerada como a palavra-chave do Evangelho. Se você pensar sobre a Bíblia, a mensagem do Evangelho em particular, o assunto tema da Bíblia é graça. Nos é dito na palavra de Deus que Deus é o Deus da graça, o Deus de toda graça. O Espírito Santo que foi enviado do céu é o Espírito da graça. A salvação de uma pessoa se sustenta na graça do Senhor Jesus Cristo, Salvador. O Evangelho é chamado na Bíblia de o Evangelho da graça. No meio reformado nós apelidamos de o Evangelho da graça redentora. A salvação proclamada no Evangelho é uma salvação pela graça. Assim, a mensagem do Evangelho é a proclamação de que a graça de Deus se há revelado a todos os homens, ensinando-os a buscarem a Deus para a salvação, a receberem, esta graça e então a permanecerem nesta graça. Você começa a perceber a grandeza deste termo que o Espírito de Deus escolheu para comunicar as verdades da salvação, graça. E a mensagem do Evangelho é isso, a proclamação de que a graça de Deus se manifestou aos homens. Bem, o que não é graça? O que não significa graça? O que esse termo não comunica? Deixe-me dizer, graça não são ordenanças, aquilo que em alguns meios religiosos se chamam de sacramentos. Você já ouviu isso? A graça de Deus, ela não é comunicada a alguém através de uma mídia material, como uma hóstia, como um cálice de suco de uva ou vinho. Não há naquele elemento graça. Graça não é uma ordenança, um sacramento. Esse é o ensino da Igreja Católica Romanista. Mas isso não é graça, isso é legalismo. Bem, como assim? Veja aqui o caso fatal. Você diz a um padre católico romano: olha, vocês creem em salvação por obras? Bom, ele vai negar isso. Ele vai dizer: não, de maneira alguma. Nós cremos em salvação pela graça. Está na Bíblia. E você fica surpreso. Foi o que aconteceu comigo, conversar com um padre uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás. E fala: realmente, eu estou equivocado sobre o que esta pessoa crê. E o que me ensinaram sobre a crença dos católicos romanos foi errada, porque ele acabou de afirmar que ele crê na graça e que a Bíblia diz que salvação é pela graça. Mas, então eu vim descobrir que graça para um católico romano está no sacramento. E conforme você recebe este sacramento, sendo o primeiro batismo, crisma, você participa da hóstia e você segue por esses sacramentos, você é mantido na graça. Assim, salvação é um sacramento. De tal maneira que é dito que sem a igreja, fora da Igreja Católica Romana, não há salvação. Por quê? Porque eles estão seguindo a consequência lógica do seu raciocínio. Graça não é uma igreja. Esta é a crença da congregação cristã no Brasil e de muitos outros grupos e seitas, em parte os TJs, ou Testemunhos de Jeová, e Mormons. Mas isso é nada mais do que o ensino do catolicismo romano travestido de roupa evangélica. Graça não é uma instituição, não é uma igreja. O catolicismo diz que é a igreja que estende a graça. E as seitas dizem que estar na graça é ser parte daquela denominação, estar ali. E cair da graça é quando você sai dali e abandona. Assim você está perdido. Não há salvação fora desta graça, isto é, desta igreja local aqui, desta denominação. Graça não é uma igreja, queridos amigos. Não é um conjunto teológico de ideias para formar uma liturgia de culto. Este é um veneno, um remédio errado, que lhe causará intoxicação, que levará à morte, se você está dependendo desta ideia de graça, segura nela, tranquila nela. Eu devo lhe informar que você está num caminho fatal para a tua alma.